antes de eu ler o que eu quero ler, já parte da minha pregação, eu vou fazer uma introdução, linkando com o assunto que nós fizemos hoje na escola dominical. Um dos tópicos tratados hoje na escola dominical foi de uma escrava na casa de Naamã. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos, para introduzi-los no assunto, é: você ama o Senhor? O Senhor quem? O nosso Deus. Essa é a pergunta. Você não precisa me responder. Mas, eu continuo com a minha introdução dizendo que, no assunto da escola, eu recomendo que os irmãos assistam a aula, que está disponível lá no Facebook e também no YouTube. A garota, que a Bíblia não fala a idade dela, mas só diz que ela era uma escrava na casa do general Ciro, o Naamã, ela dá uma fala para a sua ama, a sua senhora, dizendo que se Naamã estivesse na frente do profeta em Samaria, ele seria curado. E é interessante como que as coisas vão mudando de escala social. Escutem, irmãos. Percebam que eu só estou fazendo uma introdução do tema, do que eu quero falar. A garota fala isso para Naamã, para a mulher de Naamã. Ela conta para Naamã, e Naamã fala para o rei Ciro. O rei Ciro toma a causa. E o texto que nós lemos hoje diz que o rei fez uma comitiva, uma carta, preparou riquezas, presentes e enviou para o rei de Israel. Olha a fala da menina, como ela foi mudando de posições, de partes da sociedade. Como assim, pastor? Ela começa numa esfera familiar, numa relação familiar, numa relação de escravo-patrão, ou escravo-senhor, porque não é patrão e funcionário, é escravo-senhor, existente naquela época. Ela passa para uma relação de família, marido e mulher. Ela sai da esfera, começa com uma relação. Veja bem, a primeira esfera que ela é inserida, a fala da garota é escravo-senhor, parte do escravo para o senhor. Poderia ter morrido ali, concordam comigo? A ama, a senhora, a mulher de Naamã, podia ter dito assim: deixa essa besteira para lá. Ou nem sequer ter dado a ela o direito de falar. É preciso que vocês façam uma breve leitura da relação de escravidão, para vocês compreenderem como pode ter sido isso. Em casos como esse, essa garota podia até ter sido morta. Mas ela pode ter tido uma relação importante com essa senhora, a ponto de deixá-la falar. E, inclusive, de sugerir. Inclusive, de citar a doença do seu senhor. Bom. Mas a primeira esfera da relação é escravo-senhor. A segunda esfera da relação, o assunto deixa a escrava de lado, ela passou. Agora vira marido e mulher, porque a mulher conta para Naamã. É a segunda. A
terceira esfera da relação já é política, porque é de Naamã para o rei. Olha como ela foi subindo. E a quarta esfera dessa relação é relação de Estado, de rei para rei. Veja como o negócio foi subindo. E quando chega lá na relação de Estado, a gente esquece da menina. Porque começa como uma questão de fé. O primeiro ponto do diálogo é fé. Quando chega no rei, vira uma relação política, vai para a política, e ela é desvirtuada nesse meio. A relação foi a ideia foi desconstruída nesse meio. A carta que o rei Ciro fez para o rei de Israel é que ele queria a cura do seu general. Por isso o rei de Israel, inclusive, fica irado do jeito que ficou. Mas então Eliseu, ao saber disso, ele busca o assunto, traga ele para cá. E aí se desenrola a questão do mergulho, do 7 mergulho no Rio Jordão, que não é esse meu tema. Qual é o seu tema, pastor? Meu tema é a escrava. Vamos falar de algo nela. É um culto dirigido aos homens. Não que aqui só tenha homens. Não é isso. E nem que só devesse ter vindo homens. Não, mas nós vamos dar um foco nisso. Daqui um dia vem o trabalho do louvor. Então nós teremos essa oportunidade de ouvir temas ligados ao louvor, como já fizemos com os jovens, já fizemos com as mulheres e outros sucessivamente. No entanto, o que me chama a atenção é como que essa escrava, que a Bíblia descreve desta forma, ela não tem nome. Qual é o nome dela? Não sabemos. Consegue colocar um assunto como esse em relação de Estado. Bom, a primeira hipótese que eu tenho, que eu penso, hipótese não é tese, hipótese é só uma possível explicação, que demanda de um trabalho de pesquisa para provar se é isso mesmo. A primeira hipótese, eu vou para Deuteronômio 6, e o verso de número 7. Como aconteceu aquilo? Onde aquilo começou? Porque eu penso que aquela garota deve ter tido uma influência muito forte dentro daquela casa. Ela deve ter dado um testemunho espetacular. Porque ela não movimentou, ela não movimentou uma pessoa. Veja o que ela provocou um movimento de Estado. Então, que tipo de menina era essa? Eu explico. A Bíblia diz, era uma escrava. Mas o que explica essa força dela? Aquilo que ela apresentou. Mas a Bíblia não dá mais informações. Então, nós vamos criar possibilidades, hipóteses. A primeira é que ela teve um testemunho judaico, porque não tinha cristianismo, então errei, muito autêntico. Muito autêntico. Se ela vive, se ela pratica um cristianismo um judaísmo absolutamente autêntico, tal como o apóstolo Paulo descreveu lá em Gálatas, e também em Timóteo, quando ele fala do seu judaísmo, então eu encontro em Deuteronômio 6 e verso 7 uma motivação para isso, um porquê, um possível porquê dela ter sido assim. Vamos à leitura do texto, que diz:
diz desta forma. Aliás, o verso 4, que é uma chamada interessante, que para os judeus é uma chamada de atenção, em que ele diz, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ele diz, ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um, o Senhor é um só. Ame o Senhor teu Deus, com todo o teu entendimento, estou no verso 4, todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua capacidade. Verso 6. Diz assim, estas palavras, estas que foram ditas agora, estas que vocês acabaram de ouvir, estas palavras que ordeno a vocês hoje, estarão no seu coração. Elas não estão ainda, elas vão estar. E aí ele diz, ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as, amarre-as nas suas mãos, como um sinal na parte frontal da sua testa. Coloque-a. Nós, quando compramos um boné de marca, a gente não coloca o símbolo, não gosta de usar, seja ele das marcas de preferência de cada um. Então ele diz, seguindo, coloque-as no frontal da sua cabeça, à volta de sua testa. E diz ainda, escreva-as no batente das portas de sua casa e nos seus portões. Mas o que me chama a atenção é a primeira palavra. Veja, eles tinham que fazer, e o Senhor diz como fazer. Qual era o objetivo? O que os pais tinham que fazer? Qual era a missão? Qual era o cumprimento da missão? O que eles deviam fazer? O que os pais deviam fazer? O foco, a missão que os pais tinham de ter, de fazer, executar era inculcar, colocar na cabeça, abrir o crânio assim e colocar lá dentro. Algum texto bíblico aí usa a palavra inculcar? Se algum usa algum termo, alguma Bíblia usa esta expressão, leia, por favor. Enquanto isso, esta era a missão. Inculque, coloque na cabeça. E é interessante que não está dito, mas está dito, é o dito não dito, que a tarefa de inculcar vai ser fácil. Como está dito, não dito? De que forma Deus disse sem dizer que essa tarefa não seria fácil? De que maneira? Porque não está dito aqui que é fácil. Na verdade, não está escrito, mas está dito que será difícil. E de que forma Deus disse sem dizer? Não sou Sansão, tá? Nada disso. Pelo processo que ele descreve como deve ser feito para cumprir a missão. Qual é a missão? Colocar na cabeça. Quando Deus diz assim, coloque-a, no meu texto,
na cabeça, ensine-as com cuidado. Onde, olha, que ordeno a vocês hoje, as palavras estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado, fale a respeito delas, onde? Ao sentar. Onde? Ao viajar. Onde? Ao deitar. Ao levantar. Onde? Como? Aí muda a pergunta. Como fazer isso? Como eu faço isso? Ate na mão. Amarra a palavra na mão. Aqui é um diálogo entre Deus e quem está escrevendo o texto, como se ele tivesse... Como é que eu faço isso? Aí Deus diz, como que eu vou escrever? Como que eu vou colocar essa palavra na cabeça do meu filho? Então Deus diz assim, amarra na mão dele. Ah, mas isso aqui não é muito não. Então coloca na testa. Ah, mas ele não vai gostar muito pouco não, então amarra na cabeça inteira. Mas ele, tudo bem, ele não vai olhar nem para a sua testa, que não tem espelho, não vai olhar nem para a sua cabeça, que não tem, então coloca na porta. Olha como Deus vai fechando as possibilidades do sujeito. Ele vai colocando possibilidades para que o sujeito veja, dentro daquele ambiente que eles viviam. Aí eu pergunto, há pessoas que apesar disso daqui ter virado, e é uma lei para os judeus ortodoxos, principalmente, eles usam isso constantemente, mas tem pessoas que não precisam dessas, eles o fazem por cumprimento da lei, mas eles não fazem porque precisam disso para decorar. A palavra precisa ser decorada. Fazer uma pessoa entender a Bíblia dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E qual é o nosso grande problema, ou o maior dos problemas, vivido hoje por parte da igreja brasileira? Nós decoramos o Salmo 91, nós decoramos o 23, nós decoramos o 3,16, nós decoramos vários textos da Bíblia. Nós temos uma decora superficial da Bíblia. Mas o processo de mudança de uma pessoa definitivamente não acontece porque ele decorou um versículo da Bíblia. Ele precisa entender, ele precisa conhecer a palavra de Deus. E esse não é um processo fácil. É um processo difícil. Então, por que eu fiz a primeira pergunta aos irmãos, dizendo se você ama o Senhor? Porque, se voltarmos à leitura um pouquinho mais, a partir do verso de número 4, nós veremos que esta é uma das formas de demonstrar o nosso amor ao Senhor. É fazer com que os nossos filhos gravem a palavra, guardem a palavra, e não só isso, não só que eles entendam e nem que eles falem, mas que eles vivam a palavra. É claro que, no tempo de Josué, que pôde dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não tinha Facebook, nem joguinhos, e nem tinha as bandas, né, de todos os lados do mundo. Para quem as pessoas gostam. Tudo bem, cada um gosta do que, cada um gosta enfim, é uma questão muito pessoal, particular de cada um. No entanto, temos aqui uma questão importante. E aí, eu peço mais atenção de vocês que estão aqui comigo na igreja, e também dos que estão me acompanhando em casa ou no trabalho pelo Facebook. Quem está me acompanhando aí na rede social, diga aí,
eu estou aqui, pastor. Eu não estou concorrendo com nenhum jogo de futebol, não estou concorrendo com ninguém. Eu estou concorrendo comigo mesmo. Porque às vezes as pessoas estão aí tão preocupadas, o fulano está assistindo o jogo, o fulano está não sei o quê, o fulano está não sei onde, eu quero que cada um vá para o seu lugar. Eu estou na igreja. Pronto. Agora, então, mas quem está aqui comigo, diga glória a Deus que eu quero ouvir. E quem está em casa me acompanhando pelo dispositivo eletrônico, diga também, eu estou aqui, pastor. Maravilha, apenas para que a gente está interagindo junto. Mas, qual é o objetivo desta palavra? Qual é o objetivo desta palavra, irmãos? Isso vocês precisam gravar. A menina deu fruto. Ainda há pouco, eu ouvi uma exposição de um texto, uma exposição de um rabino, de um texto. Cláudia colocou aqui, ela colocou logo uma carica, eu não sei como é o nome. Um emoji aí. Muito bem. Eu estava pensando nesse texto, e eu tenho em casa alguns outros textos, inclusive eu tenho o Mesa Aposta, que é o Shulchan Aruch, e eu fui dar uma consultada nesses textos para ver o que eles tratam. Tem hora que a gente não consegue ouvir, a gente não consegue entender, então você tem que buscar recursos para entender. E aí eu fui até um rabino que estava fazendo uma exposição sobre a fala que Deus dá para Adão e Eva, quando ele diz assim, crescei e multiplicai. Porque eu tenho percepções diferentes, e eu queria entender um pouco mais. Então, enquanto eu estava ali fazendo alguma coisa, coloquei aquilo para ouvir aquela palavra do rabino. A irmã Cida, ela estava próxima, e ela automaticamente parou de fazer o que estava fazendo também, e de repente ela só escutei o grito dela assim, que é isso? Nunca ouvi uma coisa dessa. A gente precisa entender um pouco mais a palavra. Na verdade é que a gente tem que buscar mais profundidade mesmo. Crescei, frutificai, aliás a palavra ela se diverge de multiplicai e frutificai, crescei, frutificai e multiplicai, são dois verbos, frutificai, multiplicai. O primeiro, frutificai, era porque Adão e Eva precisavam dar frutos. Muito bem. Ok. Então, Adão e Eva tiveram filhos. Então, frutificai seria um filho. Multiplicai na concepção desse rabino e também do Shulchan Aruch vários filhos. Muito bem. Só que a palavra, ela não se limita só a Adão e Eva, mas se limita a fazer com que o seu filho também frutifique e multiplique. Então, observe que dentro desse pacote não está só Adão e não está só Eva, estão também os filhos de Adão. Então, nesta ordem da palavra não está só você, não é só você que vai frutificar e nem multiplicar. No contexto desta palavra, você também tem o dever de fazer com que o seu filho multiplique, frutifique e multiplique. E como é que faz isso? Essa é a questão. Como é que faz isso? Como é que um pai faz um filho dar fruto? Como deu essa menina? Porque essa é a questão. Não é apresentado o pai dela, não é apresentado a mãe, não são apresentados os irmãos, ela sequer recebe o nome, mas por uma simples fala, ela consegue levar um general, Ciro, adorador de vários deuses, à conversão, porque o Naamã se converte lá ao final. Embora
ele se converte, ele confessa a soberania de Deus, mas ele ainda volta para a sua terra até que ele vai se libertar, porque a libertação é um processo. Como que isso acontece, irmão? Está aqui. Este é o segredo. No tempo que nós gastamos primeiro, para quê? Primeiro, escutem, irmãos. Primeiro, para entender o que Deus fala. Nós precisamos entender o que Deus fala, não apenas decorar um versículo. Nós precisamos entender o que Deus quer dizer. O que Deus quer dizer? Mas entender o processo não é fácil. Agora eu dirijo uma palavra muito mais dura e muito mais pesada a todos os irmãos, mas sobretudo aos pais, aos homens. Quando nós não entendemos uma leitura, escutem, quando nós não entendemos alguma coisa, nós temos que procurar recursos para entender essa coisa. É mais ou menos assim. Vou usar um exemplo do irmão Ivan. Ele foi fazer um serviço para mim lá em minha casa nesses dias e instalou um equipamento. O irmão Ivan, com muita gentileza, instalou um equipamento e depois eu não vi isso acontecer, mas depois de instalado, eu encontrei o irmão Ivan novamente. Ele já estava saindo de casa e eu chegando. Eu tinha ido ao hospital fazer alguma coisa. Aí ele disse assim: pastor, o que é a gente não ler o manual, né? Eu falei, por quê, meu irmão? Ele falou, eu instalei o negócio, não funcionou. Aí eu desmontei tudo, montei de novo, não funcionou. Desmontei de novo, revisei tudo, não funcionou. Aí então fui no manual. Aí quando eu peguei o manual, estava escrito lá, destravar a trava de segurança. Aí ele falou, fiz todo o trabalho 2 vezes que não precisava ter feito, era só eu ter destravado. Aí ele pensou ainda assim, será que isso veio com defeito? Primeiro ele pensou que houvesse um problema no sistema, depois ele pensou que tinha um problema, um defeito de fabricação. Aí, por último, ele vai ao manual. Pergunto, quem de vocês aqui leu o manual de qualquer equipamento antes de usar? Levanta a mão. Olha aí. Parabéns para os que fazem isso. Parabéns para os que fazem isso. O senhor outro dia falou isso. Esse falou isso. Posso contar? Não. Deixa que ele conta. Ele ficou até meio vermelho, né? Porque o caso dele foi mais grave. Mas eu deixo um preâmbulo aqui para o próprio irmão Juliano. Eu deixo a abertura aqui, o convite. Muito bem, leia. Quando você não entende, você pesquisa. Você procura informação. E quando você não entende, hoje a gente tem a facilidade, não é? Quando a gente tem a facilidade hoje de ir ao YouTube e pesquisar lá um tutorial. Como é o funcionamento desse negócio? Tudo isso com o objetivo, olhem aqui para mim, preste atenção aqui comigo. Tudo isso com o objetivo de de entender o processo. Correto? Para o melhor uso. Assim também deve ser com a palavra de Deus. Há muitos ensinamentos, há doutrinas, há ensinamentos, há doutrinas, assuntos importantes para você. Mas a gente não entende diretamente o texto. Então, as editoras fizeram o quê? Traduziram aí para vários
várias versões. Há quem goste da corrigida, há quem prefira a NVI, há quem opte pela linguagem de hoje, há quem goste de uma versão mais tradicional, de uma tradução do hebraico, qualquer coisa semelhante, sem problemas. Mas escutem aqui. Ainda assim, há outras formas da gente entender a palavra de Deus. Preste atenção. Retomo um deles. Olha aqui. Vamos ao hino vamos ao hino de hoje. Coloque na tela aí, se for possível, Vitor, o hino de hoje, 75. Vamos lá ao 75. Vamos revisar. Tentado não cedas. O que diz o apóstolo Paulo? Resistir ao diabo. Ceder é pecar. Fuja. Melhor e mais nobre será você vencer. Bem-aventurado, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos doutrinas aqui. Coragem, ó crente, domina o teu. Ele não diz o mal do outro, é o teu. O que foi que disse o apóstolo Paulo? O mal que eu quero está sempre diante de mim. Veja como o hino trata doutrinas. Veja como é uma forma de doutrinar. Mas a maior parte dos irmãos não gostam do hino da harpa cristã. É uma coisa cafona. Tinha que tirar da igreja. E tem igrejas que dizem assim. Podemos avançar um pouquinho mais. Olha aqui, o segundo verso. Olha, não manche teus lábios com impura voz. O que é isso? O que tem de crente xingando, o que tem de crente mandando os outros para aquele lugar, o que tem de crente, não é? O que tem de crente fazendo isso, está tudo certo, não é? Olha só, vamos lá, a Deus é quem deve no corpo exaltar, não é roupa. Não é um modo de vestir, não é um modo de andar, não é testemunho. Não é doutrina isso? Claro que é, pastor. Não podemos. É claro que existe um movimento para tirar a harpa cristã da igreja, porque a harpa cristã é doutrina. E o que a maior parte das pessoas não querem é doutrina, querem andar de qualquer jeito, querem viver de qualquer jeito. Querem viver, querem bagunçar, querem aprontar, querem tudo de qualquer jeito. E está tudo certo. Pastor, mas Deus levanta o homem caído. Diga glória ao Senhor. Mas nós precisamos entender as Escrituras. Escuta, irmão, o meu modo de viver. Se eu tenho dificuldade em entender, eu preciso recorrer. Esta é uma forma, eu posso cantar. Diz que o cego, o cidadão morreu lá num determinado cidade, e ele não tinha parente nenhum. Aliás, só tinha um parente aqui em São Paulo, e esse parente estava ao alcance de um gago muito gago, daquele que é bem gago mesmo. Aí então, o sujeito ligou para esse gago, lá do outro estado, e disse assim, Gaguinho, você precisa dizer para o fulano de tal que a mãe dele morreu. Aí ele, tá bom. E ele foi, então, o gago foi falar para o amigo que o parente dele lá, que era o único, morreu. E aí o gago foi, não conseguia falar. Até tem um radialista aí que foi contratado, vocês viram ele? E o cara ficou uns 5 minutos tentando falar, não conseguiu. Aí o sujeito que precisava ouvir o recado disse, canta. Aí ele disse, tá bom. Ô lelê, ô lalá, a sua mãe morreu e amanhã vai enterrar.
Então escute. A gente tem formas de entender a palavra. Isso não é novidade. Em toda a Bíblia é assim. A gente canta. É a palavra cantada. Mas tem outras formas. A nossa igreja tem a escola bíblica, que é outra forma. Agora endurece o caldo. A maior parte do povo diz que ama o Senhor, mas não faz esforço para conhecer as doutrinas do Senhor a quem diz que ama. Que esforço faz? Eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor? A que ponto eu amo o meu Senhor? Eu tenho uma sogra linda. E de vez em quando, agora não mais, que ela não mora mais ali naquele mesmo lugar, ela mudou. Mas eu fazia questão de entrar por aquele corredorzinho que vocês sabem que tem lá na minha casa. Porque eu me deparo com uma cena que para mim é espetacular. Ela tem 70 e tantos anos. Ela tem um cantinho da casa, em que ela se senta, e eu vou lá, e ela está com a revista da escola bíblica, estudando. A nossa irmã já partiu para o Senhor, Valéria, que vocês conhecem muito bem. Inúmeras vezes, ela foi até a minha casa, com uma revista da escola dominical, perguntando sobre um assunto daquele, porque ela queria entender alguma coisa mais. Agora eu pergunto a todos vocês, os que estão aqui na igreja e os que estão em fora. Não precisam me responder, porque eu não quero expor ninguém, nem exaltar ninguém. Quantos de vocês pegam a revista da escola bíblica para ler durante a semana? Para rever o que foi dito, para entender o tema? A maior parte dos que dizem que ama o Senhor nem tem a revista da escola bíblica. A maior parte das pessoas que dizem que ama o Senhor não entende as doutrinas bíblicas, como eu também não entendo muitas. A maior parte das pessoas que amam o Senhor não tentam entender nem cantando, não tentam entender nem estudando, não tentam entender de forma alguma como é que esse indivíduo vai fazer alguém multiplicar. Daí o porquê nós vivemos uma crise no Brasil. Como eu queria que vocês pensassem, olhem para mim, preste atenção, ouçam-me. Quem está em casa, vou fazer igual quando eu fazia no rádio, quando eu era pregador de rádio. Pare de fazer o que você está fazendo aí agora, a não ser que você esteja me ouvindo e me assistindo, e olhe para mim. Se você faz desta forma, não lê, não estuda, não revê o que está na Bíblia, você está praticando um evangelho de forma errada. O seu evangelho não te convence. O seu evangelho não é capaz de fazer você buscar conhecimento do seu Deus. Mas, pastor, esse sermão é para que dureza. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que é para pôr na cabeça? A Bíblia não diz que é para colocar na cabeça? E agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Não responda para mim. Olha, não respondam para mim. Mas temos crianças novas aqui. E cabe muito bem uma pergunta aos pais e a todos os irmãos, porque eu vou usá-las agora com respeito. Eu posso pedir ao seu filho para praticar o mesmo evangelho que você pratica? Da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso. E aí alguém diz assim, eu não sou pai, mas tu serás. Eu não sou pai, mas você será. Quantas vezes, na hora do culto, irmão, na hora da oração, nós não demos atenção ao dever. Hoje a irmã Cida disse assim, logo de manhã,
terminada a escola dominical, ela disse assim, Mancida disse assim, eu não estou bem. Ela me disse, eu não estou bem. Aí eu estava lendo um livro, como eu falei, eu estava procurando um texto, e aí eu achei um livro. Ocasionalmente eu tinha ganhado, alguém jogou fora um livro, alguém ia jogar fora um livro, vários. E eu peguei e selecionei alguns e falei, vou ficar com esses 2. E eu dei uma lida, depois fiz uma lida técnica, eu li a capa, eu li o título, eu li só os índices e guardei lá na minha estante e nunca peguei. Foi domingo passado que eu falei Depois de um outro dia, eu acho que isso já deve ter uns 6 ou 7 anos ou mais, eu li a sinopse. Eu li o resumo lá no finalzinho. Deixei lá, nunca mais peguei. Hoje, mas durante esses dias eu venho procurando um livro para comprar e não achei. E esqueci daquele livro. Terminada a escola dominical, a Mancida disse que não estava bem. E aí eu falei, então eu vou fazer uma leitura aqui perto da cozinha, né? Porque ela estava ali mexendo na cozinha, eu vou ficar por ali. Aí eu lembrei ocasionalmente que tinha esse livro. E que esse livro tinha os mesmos assuntos que eu queria ler. Fui lá e peguei. Até mandei uma foto para alguém hoje sobre deles, mas num assunto sem, assim, apenas que a gente estava trocando sobre dedicação. De repente a Mancida passou e falou assim, eu vou orar. Eu estava lendo. Ela falou assim, eu vou orar. Aí eu me levantei também. Ela foi, me levantei também. Eu fui até onde que ela estava, que ela foi orar. E aí, dobrei o joelho, peguei na mão dela. E aí oramos, fizemos a nossa oração. E aí eu sinalizei alguma coisa para ela, que eu senti na mão. Estou sentindo algo aqui na sua mão, né? Você está com alguma dificuldade nessa mão, me dá outra. Aí já examinei as 2 mãos, eu não sou médico. Mas ela é minha esposa, eu tenho que examinar, né? Mas eu não fechei a janela da casa, eu não fechei a porta, não fechei nada. Já aconteceu inúmeras vezes dos meus sobrinhos chegarem ali e ver a gente orando, porque eu oro com as portas, janela, do jeito que a gente está, eu oro. Já aconteceu do meu sobrinho chegar lá e dizer assim, nossa tio, você estuda muito. O meu cunhado certa vez chegou lá e disse assim, você não para de ler não? A Bia, aquela garotinha Beatriz, Ana Beatriz, ela passou aí na minha casa 1 ano, voltou agora um recente próximo aí, a questão de 1 ano, sei lá. E ela chegou, oi tio, pai, não sei o que, e tal, eu fiz aquele cumprimento com ela, aquela coisa toda. Depois ela disse, tio, pai estuda demais. Se tem uma coisa que alguém não vai deixar de me ver fazer, é orar ao meu Deus, é ler a palavra do meu Deus, é estudar o máximo que eu posso daquilo que eu preciso aprender do meu Deus. Se eu tivesse um filho, ele poderia também se rebelar contra tudo. É possível que isso aconteça, de fato. Mas ele jamais poderia dizer que o meu pai desvaloriza as questões bíblicas. Porque eu tenho Bíblia espalhada em toda a parte da casa. Porque eu leio o tempo todo, estudo o tempo todo, oro o tempo todo. Cantamos, vivemos lá, temos erro, temos falha, temos pecado. Claro, eu sou um ser humano, eu erro, eu peco. Mas ele teria que obrigatoriamente dizer, meu pai vive um evangelho dessa forma. O trabalho dos meus irmãos, o trabalho da igreja, eu atuo no trabalho, participo do trabalho da igreja.
a forma em que a gente participa do trabalho, a forma em que a gente vive o trabalho, a forma em que a gente ora, quando vamos orar, quando os irmãos estão orando no Facebook, quando eu não participo, de vez em quando eu não participo, algumas vezes porque tem um trabalho e outro que eu quero perceber o ambiente. Quando o irmão diz assim, vamos orar, então vamos orar. Quando o irmão diz assim, feche seus olhos, vamos orar, vamos orar. Eu assisti 2 cultos esses finais de semana, um sexta e um sábado. Orei com eles e cantei com eles. O evangelho que eu vivo aqui na igreja é o mesmo que eu vivo na minha casa. O que eu estou pregando para você é que o seu filho precisa, inclusive, não é só ouvir você falar, mas ele precisa ver você fazer. Porque a forma em que ele ver você fazer, depois ele vai dizer como você fez. Depois ele vai dizer como você fez. Depois ele vai dizer, e não é o que a Bíblia está dizendo, e eu concluo aqui agora, dizendo, o texto diz assim, não é para você falar para ele do caminho, não é para você apenas dizer como ele deve fazer, está no texto, irmão, está aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó, andando com ele no caminho. Eu vou repetir, o texto não diz para você dizer para ele como fazer. O texto diz que é para você ensinar ele fazendo. Então, se alguma coisa está errada na sua forma de viver, então reveja isso. Homens, cadê os homens na oração? Eu amo o Senhor. Nós estamos há 2 anos praticamente com círculo de oração na internet, não faltou nenhum dia. E há irmãos aqui que nunca teve 1 minuto sequer para teclar. Dá um clique ali, ó. Um tecle assim, ó, para fazer isso aqui, ó. Tum! Vamos orar junto. Em 2 anos. Eita, pastor. O senhor podia guardar esse sermão para outro dia. Não sei, mas é para hoje mesmo, irmão. Não tem para outro dia não, é para hoje mesmo. Eu não oro de terça-feira porque é uma oração com as mulheres. Pois é. Tem o sábado, primeiro sábado. Está na hora, e vai se afunilar. Escute, meus queridos irmãos, que vai exigir em que os cristãos assumam a posição de cristão. Em que os cristãos assumam a posição de cristão. E como é assumir? É viver o cristianismo. Porque enquanto você não vive o cristianismo, enquanto a gente tem preguiça de estudar a Bíblia, enquanto a gente tem preguiça de ler, enquanto a gente tem preguiça, a gente não quer aprender a cantar, as seitas heresias elas crescem. E elas entram na igreja e elas vão levando, e levando, e levando, e levando, e levando, e levando, e levando. Entende? Amado irmão, Deus nos ama, diga glória ao Senhor. Deus nos ama. Eu queria saber, é uma pena que a Bíblia não diz, mas como foi o reencontro de Naamã com a garotinha? Eu queria saber, a Bíblia não diz. Já pesquisou sobre isso? Já pesquisaram sobre isso? Nunca pesquisei. Mas eu queria saber, como é? Será que essa menina terminou o fim dos seus dias como escrava? Só a eternidade vai dizer. Mas se tem uma coisa que Naamã, ou terá que dizer para o resto de sua vida, ou teve que dizer para o resto de sua vida, é que ele chegou ao conhecimento de que Deus realmente existe,
Porque uma garotinha cheia da presença de Deus disse que Deus existe. E ela não apenas disse, ela mostrou que Deus existe. E é isso que a Bíblia está nos dizendo, irmão. Esse sermão não é para dizer a nós, o pastor chamou a minha atenção. Não, irmão. O que eu quero dizer a você, querido irmão, é que Deus te ama, preparou a você tudo, Ele preparou tudo, mas o diabo também preparou tudo para acabar com você, mas o diabo, Jesus também já deu saída para nós. Ele disse, com ele você não precisa se preocupar, com ele você vai expulsar no meu nome, com ele você vai pisar, porque eu vou dar poder a você não precisará ter medo dos alimentos amaldiçoados. Não se preocupe com isso, você precisa se preocupar em conhecer o teu Deus, e só tem uma forma, na Bíblia, é revelação bíblica. Deus me ama, e é porque Deus me ama eu estou aqui esta noite, é porque Deus me ama eu quero cantar com vocês, é porque Deus me ama eu quero adorar ao Senhor, é porque Deus me ama eu quero falar outras línguas, eu quero conhecer o Espírito Santo, é porque Deus me ama eu quero dizer para todo mundo ouvir, vocês precisam conhecer esse Deus. Como eu disse a um irmão esses dias, se você estivesse diante do Deus que eu conheço, e ele diz, como é o Deus que você conhece? É o Deus que liberta as pessoas, que restaura o caído, que levanta o oprimido, que liberta o oprimido, é o Deus que cura as enfermidades, que liberta, que transforma, é o Deus que vai nos levar para o céu. Você pode glorificar ao Senhor? Vida nova para a igreja, vamos mudar de posição, diga glória ao Senhor. Vamos mudar de atitude, diga glória ao Senhor. Vamos viver o cristianismo verdadeiro, autêntico, prático, que arrasta pessoas, diga glória ao Senhor. Que as pessoas vejam Deus no seu andar, no seu falar, no seu agir, no seu viver.